Estamos de volta com No Campo com as Oetes. Hoje vamos falar sobre o uso responsável de antimicrobianos. Acredito que todos entendam a importância desses medicamentos para a saúde e bem-estar dos animais. O ponto de atenção aqui é fazer o uso correto dos microbianos com responsabilidade, para assim manter a eficácia e continuar contando com essas soluções. Para essa conversa, eu convidei o Ocilon Filho, que é gerente técnico das Oetes. Olá, Ocilon, tudo bem? Olá, Devanir, tudo bom? Obrigado aí pelo convite. Muito bom estar aqui batendo um papo com vocês novamente. Isso é bom. Vamos trazer o Hélio aqui para o nosso bate-papo. O Hélio, que é gerente técnico de antiparasitários e antimicrobianos. Olá, Hélio, tudo tranquilo? Olá, Devanir, tudo tranquilo? Olá, Ocilon, tudo tranquilo. Obrigado pela oportunidade aí de conversarmos sobre esse assunto que é extremamente importante para a pecuária brasileira, e tanto de corte quanto de leite, que é o uso responsável e correto dos antimicrobianos ou antibióticos, como a gente costuma falar popularmente. Tá certo. Eu já quero perguntar para o Ocilon o seguinte, pedir para o Ocilon, comente os princípios básicos para o uso responsável de antibióticos. Devanir, o que a gente vai falar aqui hoje são pilares bastante simples, são atitudes que toda fazenda consegue fazer, que dizem respeito a termos um profissional capacitado nos assessorando, fazermos prevenção, né, para evitarmos que tenhamos que usar esses medicamentos, fazer um diagnóstico precoce, quanto antes a gente detecta melhor, fazer o diagnóstico preciso, tratar corretamente, respeitar, né, todas as etapas do tratamento, acompanhar esse tratamento depois para ver se a evolução está de acordo e, finalmente, respeitarmos o período de carência. Isso serve não só para os antibióticos, mas para qualquer tipo de medicamento que nós utilizamos em saúde animal. Ah, perfeito. Bom, então vamos pedir para o Hélio fazer um raio-x de cada um desses pilares que o Ocilon mencionou. Hélio, começando pelo primeiro pilar, por que é importante o produtor sempre contar com um profissional especializado e capacitado? Eu acho que o produtor contar com um profissional, um bom profissional capacitado não é só uma questão de responsabilidade com os animais, com as pessoas. É também uma questão econômica, né? Porque um profissional capacitado, ele pode ter uma visão mais ampla de todo o sistema de produção e não apenas na questão sanitária. Então, um profissional capacitado pode trazer muitos retornos econômicos para a propriedade, seja ela de gado de corte ou gado de leite, porque ele vai estar envolvido em todos os processos de produção e não apenas em sanidade. Então, todos os produtores deveriam contar com um profissional capacitado para auxiliá-los, tanto no sistema de produção, ambiência, bem-estar animal, como auxiliar no tratamento correto dos animais e o uso correto dos medicamentos quando necessário. Perfeito. Bom, Ocilon, e o impacto do segundo pilar, que é prevenção? É bastante óbvio, e você prevenir a infecção não precisa tratar. Fale um pouco para nós o que as fazendas e os profissionais da saúde animal podem fazer melhor nesse aspecto. Ok, Devanir, provavelmente esse pilar é um dos mais importantes, né? Como você acabou de falar, eu também já mencionei, se nós conseguíssemos prevenir todas as doenças, nós não estaríamos aqui discutindo o uso racional de antibióticos, o uso responsável, porque nós não precisaríamos utilizar, né? Então, assim, quanto mais prevenção a gente faz, quanto mais medidas preventivas nós fazemos nas propriedades, obviamente nós já estamos fazendo um grande passo de uso responsável de antimicrobiano, porque a gente vai reduzir o uso desses medicamentos. A gente tende a pensar em prevenção muito da parte de vacinas, né? Ainda mais agora que está aí com a pandemia, né? A gente está vendo a importância aí da vacina, né? E não no contexto dos antibióticos, mas no contexto de prevenção. Mas existem várias outras medidas nas fazendas para prevenir doenças. Então, um exemplo assim bem comum, existem doenças que são transmitidas por parasitas, por carrapatos, por moscas, né? Quando a gente faz o controle desses parasitas, nós estamos, consequentemente, também fazendo prevenção, né? Não estamos vacinando, mas estamos prevenindo. Então, assim, novamente, né, puxando o assunto que o Hélio comentou,
Um bom profissional, um veterinário qualificado, ele consegue enxergar isso numa fazenda, né, e melhorar a prevenção das doenças, né? E indo na sua pergunta, o que as fazendas podem fazer melhor do que elas já fazem hoje? Então, o primeiro passo é ter um calendário sanitário, é ter estabelecido para o ano inteiro o que ele precisa fazer e quando, quais vacinas, quais são as medidas preventivas, quando eu vou aplicá-las, né? Esse é o primeiro passo. A parte de conservação de vacinas, ter uma geladeira adequada, né, de preferência que seja num local que tenha gerador, porque se acabar a energia, né, a temperatura não vai se elevar. Perfeito. Comprar esses produtos de um fornecedor que você confia, um laboratório que você confia. Então, essas medidas simples, né, são muito fáceis de fazermos e elas auxiliam muito na prevenção, além da vacinação em si. E é importante ressaltar também que o uso correto e com a indicação de um profissional, você evita uma série de outros acontecimentos, como a resistência a antibióticos e outros aspectos também, sem contar a parte econômica também, né, Silão? Com toda certeza. O assunto do uso responsável de antibióticos, ele nasceu por conta disso que você comentou, evitarmos a resistência, né, dos micro-organismos a esses medicamentos, né? Então, quando a gente está fazendo tudo isso que nós vamos comentar aqui hoje, a gente está contribuindo para isso, que afeta positivamente também a nossa saúde, a saúde humana. Perfeito. De fato, esse assunto é tão importante que as indústrias de ponta hoje investem muito mais para desenvolver tecnologias preventivas do que terapêuticas. Nós estamos sentindo na pele a importância de uma vacina para o coronavírus. Então dá para se ter uma boa ideia do impacto positivo que uma solução preventiva traz. O próximo pilar, Hélio, é referente a diagnosticar precocemente. Fale um pouco da importância desse processo. Bom, diagnosticar precocemente significa atuarmos antes que o problema se torne muito grave. E aí volta de novo, então, a importância de termos profissionais altamente capacitados dentro das propriedades ou assessorando as propriedades. Porque, normalmente, nós não temos um veterinário 24 horas por dia dentro das propriedades. Então, esse profissional capacitado pode transmitir o conhecimento dele para o staff da fazenda, para as pessoas da fazenda, que pode, então, identificar um animal que está no início de uma doença. E, com isso, se nós diagnosticamos rapidamente, significa aumentar as chances desse animal ser curado. Significa também aplicarmos o conceito de bem-estar animal, porque quanto menos esse animal ficar doente, melhor para o bem-estar desse animal. Então, o diagnóstico precoce, além disso, ele favorece uma rápida recuperação do animal, traz também junto consigo, nessa perspectiva, menor uso de antibióticos, porque quando a gente pega uma doença logo no começo, a chance de curar esse animal é muito maior do que se esperarmos esse animal adoecer vários dias, depois temos que usar mais antibióticos, mais terapia, mais trabalho. Então, o diagnóstico precoce ele é fundamental para melhorar tanto a cura do animal quanto diminuir o uso de antibióticos. Daí estamos falando já de uma perspectiva de um uso racional. Que a gente tem que lembrar, né, que, como o Silon comentou aqui, nós podemos usar da prevenção. A prevenção vai diminuir muito as doenças de um rebanho, mas ela não vai eliminar. Nós sempre vamos ter doença, como nós temos doença no ser humano. Nós tomamos vacina para gripe, mas às vezes algumas pessoas ficam gripadas. Com os animais é a mesma coisa. Então, vamos prevenir, vamos ter um profissional bem capacitado para orientar, mas precisamos também estar atento para fazer o diagnóstico precoce o mais rápido possível e assim usarmos esse conceito, né, de antibiótico terapia responsável. Perfeito. Agora, Silon, essa é uma área que acredito haver muito espaço para melhorarmos. Além de diagnosticar precocemente, é importante diagnosticar corretamente. Gostaria que você mencionasse algumas tecnologias que estão vindo para ajudar com isso. Perfeito, Devanir. As duas coisas andam juntas, né? Então, o que o Hélio acabou de comentar, o diagnóstico precoce, ele é essencial, extremamente importante, mas ele precisa ser preciso, né? Não adianta nós diagnosticarmos muito rapidamente uma doença, mas esse diagnóstico está incorreto, porque nós vamos tratar com o medicamento errado e aí a doença não vai ser curada, né?
O contrário também não pode. Não adianta eu diagnosticar corretamente, mas eu demorei dias para chegar naquele diagnóstico, o animal já está num estado muito avançado. Então, essa realmente é uma área que vai crescer muito, né? Nos países mais desenvolvidos, ou até mesmo, né, em outros mercados, isso a gente já vê esse movimento de várias tecnologias sendo desenvolvidas, inclusive a própria indústria farmacêutica, que é mais centrada em desenvolvimento de antibióticos, vacinas, também investindo nessas soluções de diagnóstico. Então, alguns exemplos, né? Hoje as fazendas de leite já estão realizando a cultura na própria fazenda. Então, quando detectam uma vaca com mastite, tradicionalmente o que se fazia? Se utilizava um antibiótico de amplo espectro, porque você não sabia qual bactéria que estava ali, e tratava com esse antibiótico, é como se fosse um tiro de canhão aí para você não errar. Perfeito. Né? Não é a forma mais adequada, pensando em uso responsável de antibiótico. O que é o mais adequado? É você fazer a cultura desse leite, detectar exatamente qual é a bactéria que está naquela amostra e tratar a vaca com o melhor antibiótico para aquela bactéria. Né? Isso é uso responsável. E felizmente hoje nós já temos soluções para isso. Né? Então, placas cromogênicas que qualquer fazenda pode fazer a cultura, ela é muito simples de ler, porque de acordo com a bactéria em questão, ela fica de uma cor diferente. Ótimo. Então, qualquer pessoa consegue entender, né? Consegue ler aquilo e falar, essa aqui é tal bactéria e a melhor droga para tratar é essa. Né? Então, você é preciso. Na agricultura se fala muito já de agricultura de precisão. Exato. E esse exemplo aqui é pecuária de precisão, né? Então, entra muito nesse contexto aí do diagnóstico preciso com o tratamento preciso, que é o próximo tema que a gente vai falar depois. Outros exemplos, tecnologias de monitoramento. Então, hoje em dia já existem brincos que você coloca na vaca, ele tem um sistema de inteligência artificial que, de acordo com a movimentação dela, com os movimentos, né, que ela faz aqui na boca, ele detecta a ruminação do animal e consegue, antes mesmo da vaca ter uma febre, por exemplo, saber que ela está doente. Isso já dispara alertas no sistema de computadores, você vai lá e examina a vaca e já pode fazer um tratamento. Né? Então ele entra mais no contexto do diagnóstico precoce, mas também da precisão. Né? Ele ajuda você a ter uma visão mais precisa, saber o que você vai fazer dali para frente. Porque sabendo que essa vaca vai ficar doente, você começa a investigar, né, todas as possibilidades e chega mais rápido no diagnóstico correto. Tá? Um último exemplo que eu queria comentar é uma tecnologia que está vindo para equinos, chama Stable Lab, e ela consegue detectar infecções, inflamação causada por infecção, por bactérias, antes também do animal começar a ter sinais clínicos, febre, por exemplo, e ele consegue... ele fala se aquela inflamação é realmente causada por uma bactéria, por uma infecção, ou se é, por exemplo, por uma pancada, por algum outro fator que causa inflamação. Né? Então, são esse tipo de tecnologia que vem sendo desenvolvida, vai ajudar muito no campo, porque, como o Hélio falou, muitas vezes nós não temos um veterinário lá o tempo todo, né? Mas são aparelhos, técnicas muito simples que qualquer funcionário pode fazer. Então ele vai ajudar a gente a ter esse diagnóstico preciso para fazer o tratamento certo. E aí, no caso, o colaborador faz esse diagnóstico, ao ligar para o profissional, ao invés dele aplicar logo o que você citou aqui, dar um tiro de canhão para pegar logo tudo, ele faz o seguinte, pega esse resultado, liga para o médico veterinário, né? E passa, doutor, aconteceu isso aqui, deu isso aqui, o que eu aplico, o que eu uso, que hora, quando, o porquê. Então, direto ao assunto. Direto ao assunto, o veterinário também consegue assessorar melhor, que também é mais fácil para ele, sim, né? Ele tem um dado a mais para chegar à conclusão, né? Do que simplesmente fazer uma consulta por telefone ou sair correndo para a fazenda, chega lá, já evoluiu o caso. Exato. Então tudo isso junto vai trazer muito ganho para a nossa pecuária. Já está trazendo. Com certeza. Obrigado, Silão. E olha, falamos em prevenir e diagnosticar. E agora entraremos na parte em que realmente teremos que lançar mão do uso de um antimicrobiano. E aqui
que estão alguns dos maiores erros que cometemos atualmente. E eu vou chamar o meu amigo Hélio para falar um pouco sobre esse quinto pilar do uso responsável de antimicrobianos, que diz respeito a tratar corretamente. Hélio, o que tem a nos dizer sobre esse assunto? Devanir, tratar corretamente passa de novo por vários pilares que nós já comentamos aqui, que deveria-se contar com um bom profissional, fazer um diagnóstico precoce, fazer um diagnóstico correto, como o Silon falou, usar todas as tecnologias de diagnóstico, né, para tentar identificar o mais próximo possível do que aquele animal está sendo afetado. E aí sim, aí nós vamos ter que tratar o animal. E aí quando nós vamos falar em tratar o animal, aí entram vários fatores que a gente precisa prestar muito atenção, como por exemplo, hoje o mercado brasileiro dispõe de muitas bases químicas antimicrobianos, penicilinas, oxitetraciclinas, macrolídeos, cefalosporina e por aí vai, né? Então escolher aquela droga ou aquele princípio ativo mais adequado para tratar aquele animal é um dos primeiros conceitos importantes de tratar corretamente. Depois temos que escolher um antibiótico, porque nós sabemos que o antibiótico, existem antibióticos que eliminam, por exemplo, o agente infeccioso do animal e tem antibióticos que impede a reprodução desse agente infeccioso. Então escolher o antibiótico correto, comprar um antibiótico correto de uma loja, de uma revenda idônea, que sabe que é um produto registrado no Ministério da Agricultura, também é importante dentro de tratar corretamente. Outro ponto, a dosagem que nós vamos usar é muito importante, porque às vezes nós usamos uma dosagem menor, o que nós chamamos de subdosagem, que além de dificultar a cura do animal, pode favorecer o aparecimento de resistência. Então o uso correto, né? A via de aplicação correta, cada tipo de medicamento tem a sua via ideal para que tenha a melhor eficiência dentro do animal, seja ela intramuscular, subcutânea ou mesmo endovenoso. Então a via de administração do produto é outro ponto que a gente tem que prestar muita atenção dentro de uma propriedade. Os retratamentos, né? Se a gente lê a bula dos antibióticos, alguns vão falar assim, repetir o tratamento com 12 horas, com 24, com 72 horas. Isso nem sempre é observado dentro quando a gente está falando de tratamento dos animais. E se a gente não repete os tratamentos conforme a indicação do laboratório que baseou isso em pesquisa, nós podemos dificultar a cura do animal, nós podemos estar usando antibióticos de menos ou antibióticos excessivamente. Então esses pontos chamam bastante atenção da gente. E finalmente, prestar muito atenção no produto que você está comprando, que tem que ser um produto de um laboratório idôneo, de um laboratório que registrou esse produto no Ministério da Agricultura. Isso te traz segurança de eficácia, segurança de resíduos, segurança de várias... segurança que você está usando um produto que vai ter uma eficiência alta no tratamento desses animais. Então, basicamente, é isso que a gente tem que observar quando a gente está falando de tratamento, né? E aí, quando a gente está falando de tratamento, entra também a questão a escolha do produto, a via de aplicação, para evitar também todo esse uso indiscriminado de antibiótico que às vezes a gente vê em algumas fazendas. E aí sim estaremos fazendo uso racional ou uso responsável do antibiótico. Porque lembrando, o meu amigo aqui, o Silon, falou muito sobre prevenção, é importante prevenir. Mas todas as tecnologias de prevenção, incluindo as vacinas, não eliminam completamente as doenças. Sim, uma determinada porcentagem de animal ainda vai adoecer. E nós não podemos deixar que esses animais sofram ou morram sem abrir mão do uso dos antibióticos, né? Mas sempre procurando seguir esses pontos que eu comentei, que aí estaremos fazendo um uso racional e responsável. Hélio, eu quero também dizer o seguinte, e geralmente a gente vê nas fazendas uma farmácia veterinária com os produtos de uso mais rotineiro. Você tem dicas de procedimento que os produtores devem fazer nas farmácias para aplicar o conceito do uso responsável? Devanir, esse assunto eu gosto demais, porque nas minhas andanças pelo campo eu visitei, eu acho que milhares talvez de farmácia veterinária, de fazenda de gado de corte, gado de leite. E esse é um ponto que eu acho que a gente tem uma possibilidade de melhoria significativa, né? Então, a farmácia veterinária, no conceito aí do uso racional de produtos ou
uso no bem-estar dos animais, ela deveria ser algo muito particular. Tipo, nós temos que ter um ambiente específico para aquela farmácia veterinária, né? Hoje o que a gente vê hoje comumente? Tem os produtos veterinários, tem sacaria, tem semente, tem selaria, às vezes a geladeira que as pessoas usam para guardar alimento. Isso está errado, né? Uma farmácia veterinária deveria ser um ambiente específico para isso, né? Num local fresco, ao abrigo da luz solar, com prateleiras para você ter os seus produtos lá, os antibióticos, os fortificantes, os antihelmínticos, todos separados. Para quê? Para que na hora de você for usar, você não se confunda. É muito comum, às vezes, a pessoa que está tratando um animal querer usar um produto, usa outro, porque está tudo misturado, né? Então, a primeira coisa da farmácia veterinária seria a organização dos produtos que nós temos na fazenda. O segundo ponto importante é você ter um calendário sanitário dentro da farmácia veterinária. O que o calendário sanitário tem que ter? Nome do produto, para que ele é usado, para que ele serve, qual é a dosagem, qual é a via de aplicação, né? Qual é a frequência de tratamento. Isso orienta as pessoas para fazer um tratamento melhor. Deveria ter também uma planilha, né, para você controlar o tratamento que você fez dos animais, né? Para você anotar ali, olha, animal número tal foi tratado com isso, precisa ser tratado de novo. Precisamos ter dentro da farmácia veterinária uma geladeira, como o Silon comentou aqui, para guardar, específica para uso de produtos veterinários, para guardar os soros, guardar soro que eu falo às vezes, soro antiofídico, né? Guardar a vacina, né? Para que aí você mantenha o produto armazenado de forma correta. Também precisa ter uma planilha de controle de estoque, né? Porque o que acontece às vezes? Você precisa de um antibiótico ou de um determinado medicamento, quando você vai lá, não tem um antibiótico. A loja veterinária às vezes está distante. Então, com o controle de estoque, você mantém sempre aqueles produtos de uso rotineiro para sua disponibilidade e uso racional e fácil quando você precisa. Então, basicamente, uma farmácia veterinária deveria contar com isso, obviamente também para armazenar todos os equipamentos e utensílios que nós usamos, como seringa, agulhas, etc., e armazenadas sempre depois de muito bem higienizadas. Então, quando você tem todos esses pontos sob controle, a assertividade de cura de um animal é muito maior do que quando você não tem toda essa organização. Eu fiquei aqui atento, ouvindo a sua explanação, e aí passa um filme na cabeça das nossas andanças por aí, né? Quando a gente chega nos lugares lá que seringa, agulha ainda está na seringa do uso anterior, tá, não sei o quê. Será que o pessoal acha que é porque é boi, é muito resistente, pode usar de qualquer jeito? Isso né? Aí entra tudo que nós estamos falando aqui dos pilares, né? Entra tudo o que nós estamos falando, inclusive entra a questão do bem-estar animal, né? Você tocou num assunto importante aí, que às vezes a gente não usa todo o frasco daquele antibiótico, daquele medicamento. Perfeito. E o que eu costumo ver no campo? Aquela borracha que está protegendo toda arrebentada, com sujidade, né? Isso pode entrar sujeira, pode entrar bactérias, pode entrar contaminantes que vão alterar a eficácia desse produto. Então, foi muito bom você ter tocado nesse assunto, porque qual seria o procedimento quando a gente usa um produto e não usa completamente? Vai usar daqui uma semana, daqui um mês? É limpar a tampa e passar alguma coisa, por exemplo, um esparadrapo em cima, que impede entrada de sujeira, entrada de contaminantes, entendeu? Isso você garante que esse produto, a hora que for usado, terá a máxima eficácia. Você não pode diminuir a eficácia, diminuir o efeito terapêutico dele, e aí nós vamos ter que usar mais antibiótico para tentar curar o animal. Então tem todos esses detalhes da farmácia veterinária, que é um assunto, como eu te falei, para mim é essencial dentro do uso responsável dos produtos veterinários, porque o que a gente vê por aí, realmente, às vezes... Nem em todos os lugares, mas existe. Por isso que eu falo, temos muita chance de melhorar nesse ponto aí. É isso aí. E o sexto pilar diz respeito ao acompanhamento da evolução do animal após o tratamento, porque isso é um dos pilares do uso responsável dos antimicrobianos. É bem assim, né? É bem assim, sem fugir à regra, né, Nelson? Exatamente, Devanir, porque a gente falou, vamos imaginar tudo que a gente falou aqui até agora, se for muito bem feito, né? Aí você trata um animal, solta ele no pasto,
e não acompanha, e não vai ver, né? Então, daqui 3, 4 dias você passa lá que aquele animal está morto, ou ele evoluiu a doença e está muito pior, né? Aí você vai ter que gastar o dobro, você vai ter que correr atrás, você vai ter que buscar um veterinário que às vezes não precisaria, você vai ter que trocar de antibiótico, né? Então, tratou um animal, a gente tem a obrigação de acompanhar. O ideal é que nós tenhamos um piquete em enfermaria, né? Os confinamentos, as fazendas de leite já tem isso, normalmente, né? Eles já têm uma área própria onde o animal em tratamento fica ali separado, que as pessoas podem ver mais facilmente, está mais próximo, né? Muitas vezes tem um sombreamento, porque é importante aquele animal não ficar no sol. Então, esses cuidados nós precisamos ter. Às vezes, o animal vai requerer uma terapia de suporte. Você tratou com antibiótico, você vai ver ele de tarde, no outro dia ele está desidratado. Ele às vezes não estava quando você tratou, mas nesse meio tempo ele fica desidratado. Então, isso aí é muito importante. Por que tem a ver com o uso responsável de antimicrobianos? Para você garantir que aquele tratamento vai funcionar, né? O exemplo que eu dei, ele pode acontecer realmente. Às vezes você trata o animal com antibiótico, às vezes era uma bactéria que era resistente, ou não foi a melhor escolha de antibiótico. Se você faz o acompanhamento, você tem tempo de agir, de trocar, né? De fazer uma segunda dose, um reforço, né? Se você não acompanha, isso não vai acontecer, né? E aí eu estou deixando de fazer o uso responsável, afetando tanto a parte de custos, né? De aumento de propensão à resistência bacteriana, como também prejudicando o respeito ao animal. Tá, né? Certo, quando você está acompanhando, você está respeitando o animal. Hoje isso é muito importante. Sem dúvida nenhuma. É isso aí. Gente, e o último pilar é sobre o respeito aos períodos de carência dos medicamentos. Como isso vai impactar no uso dos antimicrobianos e por que devemos nos preocupar com isso, Hélio? Bom, o período de carência também é conhecido como período de retirada, que nada mais é do que aquele período onde nós já podemos consumir o produto daquele animal, seja ovos, leite ou mesmo carne, tá? Então significa dizer que naquele momento eu já não tenho mais nenhum resquício daquele antibiótico circulando ou dentro do animal, tá? E isso é uma questão muito importante, não só para o animal, mas para a população de forma geral, né? Que hoje as pessoas, os consumidores estão muito mais exigentes. Nós mesmos aqui, nós não queremos comer uma carne ou tomar um leite ou comer um ovo com resíduo de antibiótico ou resíduo de qualquer outra coisa. Então é uma responsabilidade de todos nós da cadeia produtiva, da indústria, né? De orientar qual que é o período de retirada correto, do médico veterinário de orientar o produtor, do produtor respeitar o período de carência, né? Não custa nada esperar, falar, olha, o laboratório falou que eu só posso aproveitar o leite dessa vaca ou a carne desse animal após X dias do tratamento. Então, isso é muito importante dentro do uso racional de antibióticos, até porque grande parte das bases químicas ou dos antibióticos que nós usamos em medicina veterinária são compartilhados com a medicina humana, né? Então, se você entrega um produto com resíduo de antibiótico, pode ser que nós, ao longo do tempo, vamos desenvolvendo uma certa resistência àquele antibiótico. E aí, quando nós, humanos, precisarmos de um antibiótico eficiente, pode ser que não tenhamos, tá? Não é só isso o problema da resistência não é só isso, mas é um exemplo de que, se a gente respeitar esse período de carência ou período de retirada, nós estamos contribuindo não só com o animal, com o bem-estar, mas também contribuindo com a sociedade, entregando um produto de qualidade, de boa qualidade, para que a gente possa nos alimentarmos e termos uma boa saúde também. Tá certo. Gente, quanta coisa legal falamos hoje. E ficou claro que com atitudes muito simples e até óbvias, nós conseguimos promover o uso responsável dos antimicrobianos. Quero agradecer aqui a presença de vocês no Campo com a Zoetis de hoje. Muito obrigado. É bom demais aprender com esse pessoal qualificado da Zoetis, viu, gente? Então, muito bacana. Muito obrigado para nós fazermos o fechamento, Ocilon. Ivanir, atitude simples, né? 7 pilares aí, a gente falou de ter um profissional capacitado, a gente falou de prevenção, diagnóstico rápido e preciso, tratar corretamente, acompanhar esse tratamento e respeitar período de carência, né?
Eu costumo falar assim, tudo isso a gente faz com os nossos filhos, né? A gente tem a carteirinha de vacinação certinha, quer que o melhor médico atenda, quando fica doente a gente trata ali certinho, acompanha, se tem uma febre volta correndo para o médico. É simplesmente cuidar dos nossos animais da mesma forma, do mesmo carinho que a gente trata da nossa família. Isso é uso responsável não só de antimicrobianos, novamente, todos os medicamentos. Tá certo. Hélio, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado a você, Devanir, obrigado a todos por nos acompanhar aí nesse bate-papo interessante sobre antibióticos. Tá certo. Bom, gente, vamos ficando por aqui e até o próximo programa. Tchau, tchau. No Campo com as Oetes.